Fluminense, tropa do Fluminense. Fala aí, Nerino, o que você tem a dizer sobre os 70 anos do título mundial do Flusão? O até o único que estudou isso. Fiz professor, né, cara? Eu acho que não dá para você falar sem ter um mínimo preparo, né? Acho que... mas então o Xará vai ter que sair daqui, Nenhum preparo. Não, eu dou uma ajuda para ele. Eu faço um bate-bola aí com o Otávio que ele merece. Moral, hein? Gostei. Então, galera... Agora o cara tá famoso, geral dando moral, né? O cara tá famoso. Tem que ter. O cara... Fazer uma média. Fazer uma média, com certeza. Então, eu acho que é um tema muito importante pra gente falar. Eu acho que, antes de mais nada, é uma data pra gente celebrar, pra gente comemorar, porque eu acho que, assim, é uma data muito, muito histórica e muito importante, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro como um todo. Eu acho que não dá para você falar desse evento, que foi a Copa Rio em 1952, sem você colocar aí num hall de grandes acontecimentos futebolísticos do início dos anos 50. Né? Então, acho que antes de falar da própria Copa Rio em si, é legal a gente dar uma contextualizada dentro da história do Brasil e do mundo daquela época, né? Cabe ressaltar que, no contexto da Copa Rio, né, o mundo ainda sofria ali consequências do pós-Segunda Guerra Mundial. Então você tinha ali uma Europa totalmente em processo de reconstrução, né, em reestruturação política e econômica. O futebol foi afetado com isso, ficamos, né, 12 anos sem a realização do principal evento futebolístico, que é a Copa do Mundo, né? E aí já a Copa do Mundo em 1950, num patamar bem diferente das competições anteriores, né? Eu acho que 30 e 34, um futebol ainda muito próximo ao amadorismo, né? Já em 50, num cenário bem, bem diferente do mundo do futebol. Então, eu acho que pensar esse acontecimento, esse evento que foi a Copa Rio, é dialogar com o que estava acontecendo no mundo, né? Então, não à toa esse evento aconteceu nos 2 anos na cidade do Rio de Janeiro, que foi o palco da final da Copa do Mundo de 1950. Então você tem aí 50, 51, 52, com grandes eventos futebolísticos na cidade do Rio de Janeiro. E aí a Copa Rio de 52, de certa forma, é o único evento que dá uma alegria para a população do Rio de Janeiro. Em 50, o Brasil perde a Copa do Mundo. 51, Palmeiras é campeão. E em 52, o Fluminense é campeão. Então, acho que é um momento de alegria para a cidade do Rio de Janeiro, em especial para a torcida do Fluminense na época, né? E falando um pouco também de Brasil, né? Você tem aí no ano anterior a volta do Vargas, né? Como presidente da República, né? Dessa vez de forma democrática. E o futebol é um elemento muito importante para a história do país naquela época, né? Então você tem aí o processo da construção de grandes estádios, né? Acho que a grande síntese disso é o Maracanã. O Maracanã ele passa a ser o principal espaço de futebol do Rio, né? Do Brasil e, durante muito tempo, do mundo, né? Então passa a ser, né, esse cenário atrativo de você ter aí grandes partidas, grandes eventos e grandes acontecimentos, né? Então, acho que, antes de mais nada, inserir a Copa Rio dentro de um contexto histórico. E aí, para ilustrar para a galera, né, é um contexto histórico que você ainda não tem torneios da estrutura que nós temos como a Libertadores, de torneios como nós temos hoje em dia da UEFA. Isso era inexistente. Nós tínhamos, inclusive, uma Confederação Brasileira de Desportos, a CDB. Nós não tínhamos nem uma Confederação Brasileira de Futebol. Então, o futebol estava muito ligado aos outros esportes, né? E, nessa época, falar de esportes também é falar de Fluminense, né? Porque o Fluminense, recentemente, né, dentro do contexto da Copa de 52, havia acabado de ser o detentor da Taça Olímpica, né? A única instituição esportiva que
recebeu essa honraria, né? E o ano de 52 para o Fluminense é o ano-chave, é o ano do seu cinquentenário, né? Então é uma data de celebração, é uma data comemorativa, né? Eu até separei aqui na minha pequena coleção, infelizmente o pessoal que está ouvindo vai ouvir a gente depois, não vai conseguir ver, mas se tiver alguém na live, a moeda comemorativa, né? O Fluminense lançou... Que isso, aulas. Em 52, uma moeda comemorativa, né? Acho que não vai dar para ver, né? Tem aqui a taça olímpica embaixo da moeda e na frente da moeda você tem o símbolo das Olimpíadas, né? Aproxima então, na frente, Merino, que deu para ver. Aqui o símbolo dos Jogos Olímpicos, né? E aqui atrás a taça olímpica, né? Então acho que é um ano de celebração para o Fluminense, é um ano de festas, é um ano de comemoração, né? Então, para o Fluminense ter vencido esse campeonato foi muito, muito importante, né? Então, vamos começar aqui a pensar um pouquinho o Fluminense na Copa Rio de 52, né? Cabe destacar aqui que em 1950 o Fluminense ele fez um conjunto, né, de viagens pela América Latina, né? O Brasil rodou alguns países da América Latina, né? Eu até mapeei aqui para a gente, né? O Fluminense jogou no Peru, na Bolívia, no Equador e no Uruguai, né? E importante ressaltar que o Brasil no Chile empatou com a seleção chilena, que jogou a Copa do Mundo de 50, e o Fluminense também enfrentou em amistoso a seleção uruguaia, né? Então, só por aí nós conseguimos perceber, né, a importância que o Fluminense tinha para o futebol da América Latina e para o futebol mundial naquela época. Um time de futebol jogando um amistoso contra uma seleção. Isso é muito relevante. Isso é muito importante para a história do Fluminense, né? E aí tem uma outra informação legal para a gente poder pensar, né? A briga do Píndaro, que era do sistema defensivo do Fluminense, né? Que compunha a Santíssima Trindade, né? Castilho, Píndaro e Pinheiro. Ele teve uma briga com o Flávio Costa e ele foi o primeiro jogador de futebol da seleção brasileira a abrir mão de jogar uma Copa do Mundo, né? Ele abre mão de jogar a Copa de 50 e consegue aí pegar o finalzinho dessa turnê que o Fluminense realizou pela Europa, né? Então, já em 1950, né, o Fluminense estava aí... Estou olhando aqui porque eu estou com as datas aqui anotadas, não sou muito bom em lembrar. A colinha, famosa colinha. Justíssimo. Fiz um resuminho aqui para ajudar o nosso debate, né? Então, o ano de 1950 para o Fluminense começa, né, dentro dessa perspectiva. E um ponto que eu até esqueci de comentar em 1949, nada mais, nada menos do que Júlio Rimet visitou as Laranjeiras para conhecer a nossa sala de troféus, para conhecer a nossa infraestrutura, numa das suas vindas para o Rio de Janeiro, com o intuito de preparar a organização para a Copa de 50. Né? Júlio Rimet, o presidente da FIFA, né? O nome da taça, né? Então você tem aí essa questão bem, bem legal, né? Eu usei até como fonte o livro do Daniel Cohen, né? Que fala, eu indico para todo mundo ler, e aqui no livro tem até uma fotografia que fala dessa recepção do Flávio Carneiro de Mendonça ao Júlio Rimet. Não sei se a galera tá Dá para ver no YouTube ou na Twitch. Legal. Então, acho que isso daí reforça, né, a tese que eu falava há pouco, né, dessa inserção do Fluminense no cenário esportivo da época. Né? E aí, vamos para o time, né, do Fluminense. Né? O time era chamado, entre aspas, de timinho. Né? Por que era chamado, entre aspas, de timinho? Porque era um time que a galera não botava muita fé. Né? O Fluminense, infelizmente, não conseguiu vencer o Campeonato Carioca de 50, né? O Fluminense não vence, o Fluminense só vence em 1951, é o primeiro título, né, dessa geração aí, e que tem uma característica interessante essa geração. Você tem jogadores que jogam a categoria de base do Fluminense, né, que jogam aí o time que hoje nós chamamos, né, de juniores, mas na época era chamado de juvenil.
Então o Fluminense ele começa a montar esse time, né, usando pratas da casa e fazendo aí contratações com times medianos da época, né? Um fato interessante sobre a história do Maracanã: o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, o Fluminense ganha. Na sua estreia no Maracanã, o Fluminense vence o jogo amistoso contra o Arsenal da Inglaterra, e o primeiro Fla-Flu do Maracanã é nosso. Mais uma vez o Fluminense exercendo aí o pioneirismo sobre os remadores. Ô Merino, só um parêntese. O Fluminense não ganha o Carioca de 50, por isso não participa, inclusive, da Copa Rio da Copa de 51, né? Bem lembrado. Foi vencida pelo Palmeiras. Isso, bem lembrado. Salvo engano, até deu uma colinha aqui, o Vasco ganhou o Carioca. É porque naquela época não tinha campeonato nacional, né, também, sim, assim. Então, sim. Você não vai me dizer que o Vasco foi vice-campeão da Copa Rio, escutou? Não chegou nem na final. Foi eliminado antes mesmo. Mas como na não final tinha... foi Palmeiras e Juventus, salvo engano. Isso. Foi Juventus. Mas como não tinha esse campeonato nacional, participavam os campeões de São Paulo e do Rio, né? Isso, né? E é uma coisa que era diferente do Rio de Janeiro, porque outros países, como por exemplo a Argentina, o Uruguai, a Alemanha, já tinham seus campeonatos nacionais, né? Isso daí é uma certa especificidade no caso do Rio de Janeiro, né? Então a CDB e o Fluminense, eles atuam muito na organização do evento em 1952. Pelo pouco que eu pude pesquisar, foi um evento aí que mobilizou a cidade do Rio de Janeiro, né? A taça da Copa Rio, ela ficou em exposição nada mais nada menos do que na Confeitaria Colombo, que era o principal espaço, né, da cidade do Rio de Janeiro, né? Então a taça estava lá para as pessoas visitarem, para as pessoas olharem, para as pessoas conhecerem, né? Na própria sala de troféus do Fluminense, né? Você tem ali as flâmulas dos times que participaram, né? Todas as flâmulas especiais que foram confeccionadas, né, para o grande evento, que foi a Copa Rio de 1952. Né? Isso mostra até mesmo um esforço dos países da América do Sul, né, em específico, em organizar os seus desportos. Né? Um ano antes da Copa Rio, 1951, foi quando nós tivemos a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos. Foi a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, né? Em seguida, a Copa Rio acontece em 52, né? Então essas informações elas estão muito conectadas, né? Então você ali percebe nesse grande evento, né, um esforço, né, de aglutinar os países da América Latina em competições desportivas, né? Fluminense, Tropa do Fluminense.